Bom, então vamos falar do que interessa, 2-2 esse resultado nesse jogo de ida, portanto tudo igual, Luiz. Mas o que realmente definiu essa partida foi esse pênalti marcado no último momento da partida. Mas para os padrões atuais, isso é pênalti, né? Sim, os é padrões pênalti. atuais, a gente Sandro estava Meirahit na central do apito. E, de fato, é uma entrada muito imprudente, né? Porque o Sandro definiu bem no momento da central do apito. O Rodrigo Caio nem se mexe. O braço vem de encontro ao rosto dele. Verdade. Você não pode nem acusar, não. O Rodrigo Caio faz um movimento em direção ao braço. Isso não existe. Mas no o último lance é Atlético, imprudente, né? O jogador do Atlético... É o Lucas Fasson. Eu não consegui perceber se ele tinha olhado para o Rodrigo Caio. Mas sem querer também é pênalti. Esse é que é o ponto. Mesmo que ele não olhe, mesmo sim, sem pela querer. regra nova, é imprudência. Eu entendo. O Sandro já disse que foi pênalti e o Sandro é a nossa autoridade. Exato. É o tipo de lance, como disse o Sandro no domingo, sobre o lance do Vitinho contra o Cuiabá. No meio-campo é falta. Na Inglaterra não é pênalti. Mas na Inglaterra no meio-campo é falta? Na Inglaterra talvez no meio-campo seja falta, mas na grande área não é pênalti. E eu prefiro o critério inglês. Eu estou com o PVC nessa, mas eu entendo a marcação pelo que tem sido porque você recorrente. O critério brasileiro. O Fasson, de fato, ele vem com o braço no rosto do Rodrigo Caio, ele dá toda a licença para marcar pênalti. E o Sandro está vendo a regra, como está sendo indicado na arbitragem aqui, e foi pênalti. Não estou discutindo. O Sandro é a nossa autoridade. A gente vê lances assim em outros campeonatos em que não acontece a marcação do pênalti. Isso é outro problema. Aqui na hashtag Troca de Passe também está essa discussão se, no caso, o zagueiro estava olhando para a bola, não estava, enfim, o que estava acontecendo naquele lance. E o Felipe que o Rodrigo ele sabe que o Rodrigo Caio está ali e que ele vai disputar o espaço. Porque quando ele se desloca em direção, ele olha antes de completar o movimento. E o braço, cara, é muito assintoso, assim. Porque ele usa para se impor, para ganhar o espaço na jogada. Mas numa altura descabida para o que tem sido o padrão de interpretação. Sabendo que se tem marcado lances desse jeito, não todos, mas alguns, tanto que o do Vitinho passou no final de semana. Sim, é igual. Não há um critério tão estabelecido assim. Mas sabendo que é marcável, o Fasson essa foi é uma muito grande infantil. questão, né? Você falou o critério. Qual é o critério? que tá A regra é caminhando. uma caixinha de surpresa. Você tem a regra nem tanto, as determinações, né? Que a FIFA não tem uma determinação X, uma determinação Y. Toda hora tem uma nova determinação. Mas por isso que é uma caixinha de surpresas. A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. Só que não. Só que é uma caixinha de surpresas, como diz a Benjamin Wright. Porque hoje você tem um lance igual no domingo, em Flamengo e Cuiabá, que não é pênalti. E na quarta-feira um lance igual, que é pênalti. Exatamente. Pro mesmo time. Não, e aqui na hashtag Troca de Passes, como eu estava falando, o pessoal também está discutindo isso, né? E o Felipe colocou pra gente que na Premier League isso também não seria pênalti. Inclusive, já que estava falando em relação ao que o PVC não tinha existem comentado. não existem lances iguais, né? Mas lances semelhantes. É isso. Exato. Bom, a gente vai falar mais ainda desse lance, porque estou vendo que vocês estão falando bastante desse lance, mas eu queria também ouvir aqui, Rafa, Luiz e PVC, sobre esse Flamengo diante do Atlético Paranaense. O Flamengo começou, depois que fez o gol, ele ficou mais confortável. Mas também depois o Atlético Paranaense, no final do primeiro tempo, deu uma pressionada, tanto que depois conseguiu também fazer o dele. O Atlético deu uma modificada no segundo tempo, né? O PVC até analisou durante o jogo. Há uma modificação tática, há uma movimentação diferente do Atlético. E aí o Atlético, sem mexer um jogador sequer, com a mesma formação que foi basicamente dominada no primeiro tempo, especialmente até os 30, o Atlético muda o panorama do jogo, não PVC. Porque nesse sistema, com 5 zagueiros em teoria, se você afundar a tua linha defensiva e não tiver transição, a gente está vendo o lance do gol do Flamengo. Ajustadíssimo, né? E mais ainda porque o chute do Gabriel pega no Arão. E aí, no momento em que a bola toca no Arão, que se mede... Tem um início, um novo lance, tem um novo início. O pé esquerdo do Pedro Henrique, que dá condição para o Thiago Maia marcar. E aí você vê o Flamengo finalizando 8 vezes no primeiro tempo. Só levantar uma bola para você, PVC te interrompendo. Não faltou apetite ao Flamengo para tentar matar o jogo? Faz 1-0 no início do primeiro tempo ainda, a torcida se cala, o Furacão sente... Não falta ao Flamengo a ambição de matar o jogo, de resolver, de fazer um 3-0 e acabar com a parada? Falta um pouco aquele apetite... Do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tomou 4-0 do Bayern e o placar não é verdadeiro, o placar é mentiroso. Mas a gente vai discutir isso lá na frente. O Alberto Valentim fez estágio na Juventus com o Antônio Conte. E o Antônio Conte é o mestre desse sistema
de transição de 5 em linha atrás para jogar num 3-4-3. Primeiro tempo, o Atlético afundou os 5 lá atrás. O Abner ficou preso lá atrás na linha dos 5 defensores. Então só tinha 2 homens no meio campo. O Nicão marcava lá na frente a saída de bola, junto com o Renato Kaiser e com o Terans, e ficavam só Eric e Cittadini no meio campo para cuidar de Thiago Maia e Andreas Pereira. Tinha espaço para o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Atlético fez com o Abner, ele subiu mais. Em alguns momentos ele afundou. Quando o Isla subia, o Abner vinha com o Isla. Mas normalmente o Abner vinha para a linha do meio campo e como meio campo ele faz o cruzamento para o segundo gol, o gol do Renato Kaiser. Importante o jogo aéreo do Atlético. 10 gols na Copa do Brasil, 7 pelo alto. E o mais interessante, tanto com ela rolando como nas bolas paradas, né? A força é dupla. Bola parada, 6 gols de 10. Pelo alto, 7 gols de 10. E o Renato, são 17 gols sofridos do Flamengo com o Renato, são 7 pelo alto. Não é uma tragédia, né? Mas dá 1/3 dos gols, praticamente, sofridos em bolas pelo alto. Também não é bom. E normalmente no quarto zagueiro, né? A bola vem, tipo o gol do Borja no Flamengo e Grêmio, ela vem atrás do quarto zagueiro, entre o quarto zagueiro, o Léo Pereira, no caso, e o lateral esquerdo. Como foi hoje de novo. Analisando pelo lado do Flamengo, eu acho que tem 2 pontos aí, apesar de ter saído na frente e esse predomínio da primeira metade ou de boa parte do primeiro tempo. É um time mas foi um predomínio... É inócuo, né? Exatamente. Sem grande construção. Né? O que me chama a atenção é que tem sentido dificuldade quando o adversário adianta a marcação para ter uma saída mais limpa. A saída do Flamengo parece bem deteriorada, assim, mais dependente de acertos improváveis ou quase isso, de movimentos que saiam muito do padrão, de aleatoriedade para funcionar. E aí o time abre mão muito fácil de tentar sair jogando e começa a explorar uma bola longa que só faz sentido com o Pedro, né? Porque o Gabigol não tem nem a característica de disputar essa primeira bola. Sem o Bruno Henrique, pior ainda. Que melhora um bocado. Se o time não estiver tão grudado no próprio campo, o Bruno Henrique consegue disputar. O Gabigol pro Michael? Sim, não faz muito sentido. Isso me chamou a atenção. E essa questão, dentro do segundo tempo, os 2 pontos do Fla, 2 extremos. A partir do momento da desvantagem no placar, a dificuldade de minimamente conectar algumas situações, ter mecanismos de movimentação para jogar contra um time que baixou a marcação novamente e está marcando mais próximo à própria área. São questões de refino, assim. É impossível o Flamengo se afirmar? Foi buscar o resultado. É favorito para o jogo de volta. Não é impossível se afirmar, mesmo nesse contexto. Mas para a qualidade que existe ali, eu acho que hoje essas questões estão aquém do que o time deveria entregar. Eu acho que mesmo sem o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que são 2 dos jogadores mais importantes do time desde 2019, o sentimento que deve passar pela cabeça do torcedor do Flamengo é esse seu. É time para mais. Não é para mais. Não deveria ser mais do que isso. Mas é uma temporada bem... Não só essa, né? Por estar grudada na 2020, é bem específica, bem peculiar. Né? Rodrigo Caio jogou muito menos esse ano. Mas a gente está falando lesões. dessa expectativa do torcedor que você está colocando aqui, Luiz, e também em cima do comentário do Rafa. E o PVC falou dessa questão do apetite. Vocês dois comentaram sobre isso, né? Que poderia ter um apetite maior para já matar ali o jogo já no início. Depois daquele 1-0, já conseguir já algum resultado. Porque o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. O PVC falou várias vezes ao longo da transmissão que, na opinião, é o melhor time. Então vai lá e mata. Mas... Sendo que o Atlético não vive um momento legal, um momento conturbado, muito questionamento acerca do trabalho do Alberto Valentim. Verdade. A respeito de como o time joga, ou de como o time não joga, da qualidade que não é apresentada também pelo Atlético. Vem de resultados ruins. Então era um momento, teoricamente, para mim, espera aqui, eu sou o Flamengo e vou entrar aqui e vou ganhar. Luiz, daqui a pouquinho a gente vai continuar então, talvez seja essa questão dessa falta de apetite, né? A gente vai falar mais também do Atlético Paranaense aqui. Desculpa te interromper, é porque a gente está ao vivo. Para com isso, hein? Para com isso que eu vou ficar magoada. A gente vai mostrar agora o Renato falando ao vivo desse empate com o Atlético Paranaense. Ó, Martial. O Michel saiu porque 10 minutos antes dele ter saído, ele já havia pedido para sair, eu conversei com ele falou que estava muito cansado e no momento que eu conversei com ele, eu falei, eu vou te deixar mais um pouco e nesse mais um pouco, o lateral Marcinho do Atlético Paranaense foi 2 vezes embora e ele não conseguiu acompanhar.
Então estava na hora de tirá-lo pelo cansaço. É um jogador que jogou praticamente todos os jogos comigo, um jogador que se entrega muito, um jogador que se desgasta muito. E é um jogador como os demais jogadores, ele está a cada 3 dias tendo uma decisão. Então chega uma hora que eu falo, os jogadores são seres humanos também. Então, ele saiu porque ele pediu, porque ele já estava cansado. E inclusive deixei ele mais 10 minutos no jogo. Pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. O lance do pênalti hoje foi muito parecido com o não marcado contra o Cuiabá, em cima do Vitinho. Isso só prova ainda mais que não há critério com relação ao VAR? Eu não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que eu critico é o VAR. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje. Eu já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário. Isso é uma regra. Então não pode cada jogo ser uma regra. Lá no Maracanã não foi e aqui foi. O lance foi parecido. Então é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo. O VAR tem que fazer o que aconteceu hoje. Chama o árbitro e deixa o árbitro tomar decisão. O árbitro é o que manda no jogo. O VAR não pode mandar no jogo. Seguir o protocolo. O cara do VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra opinião. Então, quem tem que tomar a decisão é o árbitro do jogo. Se ele vai dar pênalti ou não, é outra história. O VAR tem que chamar o árbitro. O lance duvidoso ele chama. Ele não tem que decidir e falar pro árbitro, não foi pênalti. Ele não é ele que tem que decidir. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. Então, o VAR fez o trabalho dele hoje. Chamou o árbitro foi lá, o Luiz Flávio foi lá e decidiu que foi pênalti. E, aliás, foi pênalti legítimo. Como foi pênalti domingo também no Maracanã. Eu estava, inclusive, falando com o Nicão agora, depois do jogo. Ele falou, aquele pênalti contra o Cuiabá foi legítimo e hoje ele deu e domingo não deu. Eu falei, pois é, Nicão, domingo foi pênalti e hoje foi pênalti de novo. Agora, o que não pode é cada jogo, né, ter uma regra. Aí fica difícil. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Renato. Hoje Gabigol igualou seu maior jejum de gols pelo Flamengo. Já são 7 jogos sem marcar. Você concorda que esse posicionamento, jogando mais longe do gol, prejudica o futebol dele e, consequentemente, do time? Não é o posicionamento do Gabriel. Eu não conheço um jogador no mundo que não fique alguns jogos sem fazer gol. Tem um tempo atrás estavam cobrando o Pedro, que o Pedro, se não me engano, ficou 10 jogos sem fazer gol. Eu falei, Pedro, relaxa, tranquilidade, confiança total. Daqui a pouco a bola começa a entrar, daqui a pouco você vai voltar a fazer gols. E ele voltou a fazer gols, tem nos ajudado bastante, a mesma coisa com o Gabriel. O importante é a entrega que ele vem tendo, ele vem nos ajudando de uma forma ou de outra. No momento que ele se desloca, ele abre, fica um pouco longe da área, é justamente ele está jogando sem a bola, abrindo espaços para o companheiro. Principalmente no momento que você enfrenta uma equipe que tem 3 zagueiros. Se ele ficar parado lá no meio da área, ele não vai encostar na bola. Então, muitas vezes ele sai, ele fica um pouco longe do gol, mas tem aberto espaço para os companheiros. Pergunta de Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Renato, hoje notamos um Flamengo com mais dificuldades que o normal para trocar passes. Ao que você atribui essa situação? Você também viu dessa forma? Algumas vezes é uma coisa normal, porque o Atlético joga toda hora aqui. É grama sintética. E a grama sintética faz uma diferença muito grande. É da água para o vinho. Então, uma coisa é você estar acostumado com a grama natural. Outra coisa é você enfrentar um adversário que, se está jogando pela primeira vez, depois de um bom tempo, como o Flamengo na grama sintética, as dificuldades é para ambos os lados. No momento que você enfrenta uma equipe que está acostumada com o campo, é lógico, a bola fica muito viva na grama sintética. E essa grama ela é bem diferente da grama do Palmeiras, é bem diferente da grama do Corinthians. Então hoje a gente já sabia das dificuldades. Ontem nós conversamos no treino, hoje nós conversamos na pré-eleição que nós íamos ter essa dificuldade, mas mesmo assim a minha equipe arriscou o tempo todo, saindo, jogando. Conseguimos muitas vezes quebrar a primeira linha deles. Mas agora fica difícil toda hora, porque eles estão acostumados com o campo e a grama sintética dificulta bastante, você perde muito tempo, a bola fica muito viva. Então essa, sem dúvida alguma, foi a nossa maior dificuldade hoje. Então o técnico Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, Renato, como vocês quiserem chamar. Magno Navarro. Magno Navarro, é impressionante. Impressionante, né? Eu olho para o Renato também vejo o Magno, aliás, né?
Eu vejo Magno em vocês também, eu vejo no Lédio, eu vejo no Escobar. Ele não imita você ainda O Magno não, né? está se multiplicando. Não existe uma Karine do Magno. Ainda não, ô Magno, Existe, tem que providenciar aí. É que ele elabora até ficar nos Ele vai trinques, treinando, né? Ele vai Um treinando. tutorial. Ele falou assim, dá uma olhada na imitação e diz o que, é que eu faço bem. Eu falei, eu não. Não vou colaborar Vou com alimentar isso, esse não. monstro. Ai, muito bom, muito bom. Mas agora, dando continuidade também, que a gente estava falando, olha, o Renato estava falando bastante da arbitragem, enfim, que foi feito o que deveria, foi no VAR, foi com o VAR, tarararará. Mas o Lucas Ribas é que colocou o que eu queria ter colocado para vocês também. A gente falou da falta de apetite do Flamengo, mas ele está questionando aqui. E o mérito do Atlético? São dois times jogando. Qual a dificuldade? Claro que teve o mérito do Atlético, mesmo com essa fase que não está boa pro lado do Teve Atlético muito mérito. Paranaense. Virou no segundo tempo e aí passou a jogar por... Se o Atlético mete mais um gol ali, complica demais a situação do Flamengo. O Atlético tem muito mérito, especialmente no segundo tempo, né? O Renato está falando da questão do gramado artificial, e eu já falei no pré-jogo que eu já pisando na Arena da Baixada, eu não percebo. Se você não me disser que a grama é não dá pra ver. Eu não percebo. O Renato está dizendo que é pior do que o gramado do Palmeiras, que é também artificial, mas eu não percebo essa diferença. Ok, a velocidade da bola é diferente de fato, mas historicamente o Flamengo sofre na Arena da Baixada com gramado natural, quando era, e com gramado artificial. Aliás, o Flamengo ganhou mais com gramado artificial na Arena da Baixada do que com gramado natural, porque em 28 jogos são 3 vitórias. E são 2, uma em 2019, 2x0 gol do Bruno Henrique e 2x0 gol do Bruno Henrique, em 19 e em 20. Então, o Flamengo ganhou mais nesse gramado do que no gramado Agora, natural. você viu quem fez gol? Bruno Henrique. Você viu a Bruno falta Henrique. que ele faz? A falta que ele faz. Esse é um ponto importante do apetite. O Flamengo com o de Arrascaeta e Bruno Henrique é diferente do Flamengo de William Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira. O Andrés Pereira gosta, e já falou sobre isso, de ver o jogo de frente, de ser segundo homem de meio campo. Ele jogando de terceiro, na verdade eu entendo que o triângulo fica invertido, fica William Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira, ou William Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira. O Thiago Maia um degrauzinho abaixo do Andrés Pereira, mas não é um triângulo com 2 aqui atrás e 1 na frente. O Flamengo sofre muito mais. Com a Arrascaeta em forma, Bruno Henrique em forma, é o Flamengo o melhor time do Brasil. Isso não tira de jeito nenhum o mérito do Atlético. O Atlético corrigiu o posicionamento no segundo tempo, foi mais forte no segundo tempo, a ponto de o Flamengo não ter conseguido chutar nenhuma bola no alvo antes do pênalti. Foram 8 chutes no segundo tempo, nenhum na meta do Santos. Qual foi o chute na meta do Santos nos 45 minutos finais? O lance do pênalti, que o Pedro chutou no meio do gol. Aliás, os dois goleiros trabalharam um pouco, né? Teve uma grande defesa do Santos e uma grande defesa do Se não me Diego Alves. engano, não sei se bate com o que era a estatística que o PVC estava acompanhando, as 2 finalizações do Atlético na direção do gol foram os gols. Foram gols. No segundo tempo. Então, assim, também, né, o segundo tempo é 100%. Finalizou, foi gol. Pedro Henrique. E passa muito por essa virtude da equipe de ser muito forte na bola aérea, principalmente a parada, né? Ofensiva. E a transição que melhora, né? Se você Sim. jogar com 5 atrás, o modelo era o Antônio Conte do Chelsea, da Juventus também, mas do Chelsea. Quando você perdia a bola, sanfona, voltam 5, faz 4 na frente, a bola bateu no pé do defensor, vum, virou. Os teus 2 alas viram 2 pontas ou meias, os teus 2 laterais passam a ser alas, e o que era 5-4-1 virou 3-4-3. E aí você, de amassado aqui atrás, passa a amassar no campo da frente. Se não for assim, você morre aqui grudado na parede. Tem que ser muito mais agressivo no trabalho, principalmente dos alas, né? Para que eles ocupem um espaço mais à frente, quase que da linha, o tempo todo, pressionar a bola mais à chamou a frente. atenção no primeiro tempo. Senão o campo fica enorme. Tanto o Marcinho quanto o Abner foram muito pouco. Ficaram Ficaram aqui atrás o tempo inteiro. o tempo inteiro. O modelo do Alberto é o modelo do Conte e é o modelo do Autuori. O Autuori vive dizendo isso sobre o São Paulo de 2005, que ele dirigiu, que ele pegou com 3 zagueiros do Leão e ele não fazia 3 zagueiros. Ele fazia, quando perdia a bola, o time era atacado pelo lado direito, o Cicinho fechava do lado direito e o Júnior virava meia. E o inverso. Se o time era atacado do lado de cá, o Júnior virava lateral esquerdo e o Cicinho virava meia. E é esse o modelo que deu certo no segundo tempo.
Mas no primeiro tempo ficou o Atlético inteirinho afundado aqui atrás e tinha só 2 homens no meio campo, só o Eric e o Cittadini. E o Flamengo atacando, em relação aos alas do Atlético, o Marcinho muito preso. Lembra do mapa de movimentação? O Flamengo ali pela esquerda, com o Michael, com o Andréas, com o Felipe Luiz, que fecha ali pelo meio, ele vem ali para aquela parte mais de meia ali na frente, para triangular. Então ali o Marcinho não foi, ficou preso o tempo todo. Luiz, PVC e também o Rafa, falando agora do Gabigol. O Gabigol saiu aos 22 do segundo tempo, entrou o Pedro foi quem cobrou o pênalti. Sim, e o Pedro foi quem acabou cobrando o pênalti, deu esse empate para o Flamengo, mas falando do Gabigol especificamente, ele chegou a 7 jogos sem marcar, a última vez que ele marcou foi em agosto. O PVC deve saber melhor do que eu, porque o PVC, eu não sei o que ele toma para essa memória dele aí, eu quero depois tomar também. O Gabigol não marca desde o 27º jogo dele na temporada. Ele tinha 27 gols e 27 jogos. Agora são mais 7 para conta. E foi contra o Santos. Foi contra o Santos. Foi contra o Santos. Agora ele não traz mais o caderno, ele traz ali o arquivo dele no celular, tá esperto. PVC. Digitalizar esse arquivo dá um trabalho danado. É mais bonitinho dizer. Não foi aquele caderno gigante do Paulo Nunes, aquela lupa para encontrar as coisas. Lembra do caderno do Paulo? Sim, lembro. Ele deve ter aquele caderno ainda, né? Sim, claro. Segue o jogo, ele deve usar esse caderno ainda. Ali embaixo deixa, né? Deve mandar deve deixar ali embaixo, na cadeira, aquela coisa toda. Mas é um Gabigol que tem sofrido pelos problemas do Flamengo, né? A gente chegou a comentar isso aqui no Troca também. Acho até que com a presença de vocês, eu acho que é um Gabigol que acentua alguns comportamentos para compensar principalmente a ausência do Bruno Henrique, a ausência do Arrascaeta. Ele sai mais da área, tem menos gente entrando no espaço que ele cria e tem menos gente para dialogar entre linhas. Ele continua saindo para a direita, só que não tem o Bruno Henrique. Exatamente. Esse é um dos pontos. O outro é que ele sai mais vezes dentro do jogo porque é um espaço entre linhas que você tem no Everton Ribeiro, um cara confiável para ocupar, vindo para dentro, mas você tem o Arrascaeta que é muito bom nesse movimento entre linhas também. E o Gabigol está cobrindo um espaço de armação ou de organização. Ele é quase como se ele hoje, dentro desse Flamengo, ele é menos um definidor do que em outros momentos da temporada. Mas tem um detalhe sobre isso que você está falando, que é o lance do gol. Por quê? Na bola parada, o gol nasce na bola parada. E você tem dentro da área o Thiago Maia, o William Arão, o Rodrigo Caio e o Gabigol tá fora da área. Ele pega a sobra. E pega a sobra, ele pega o rebote. Mas o que é que o maior definidor do futebol brasileiro está fazendo fora da área numa jogada... Uma cobrança de escanteio. Não, cobrança de falta na... Foi de falta, né? Foi falta, né? A falta que o Andrés Pereira bate a falta para dentro da área e o Gabigol tá fora da área. Eu não sei se ele tinha intenção... O Léo cabeceia para trás... E aí a bola volta no rebote e o Gabigol bate. Vendo o jogo de hoje. Volta o lance, é isso. O Léo Pereira toca pro Arão, que devolve pro Gabigol. É isso, o lance é assim. Só consigo imaginar. O Arão tá dentro da área e o Gabigol tá fora da área. Só consigo imaginar ou um desenho de jogada ensaiada, para que essa bola fosse batida na entrada da área e talvez estivesse muito congestionado no momento, não houve abertura ali para a linha de passe do Andréas direto. Ou ele buscando um posicionamento numa zona meio morta para atacar um espaço numa segunda trave, atrás de todo mundo. Mas você lembra do Porque não faz sentido, né? O Fla-Flu do ano passado, que ele faz o gol, que é o Domi ainda, o técnico. Verdade. E a bola é cruzada numa posição um pouquinho mais lateral do que foi cruzada hoje, mas bola parada. A bola inverte a grande área inteira. Ele ataca por trás. E ele ataca por trás, mas ele está dentro da área. Justo. Ele está numa posição de sobra para a bola escapar para ele ali. Mas ele está dentro da área. Hoje ele está fora da área. E é curioso, porque ele é o maior definidor do futebol brasileiro. E vendo essa partida, esse resultado de hoje, o que o Flamengo jogou, que o Atlético Paranaense também jogou, mas mais em cima ainda do rubro-negro, quem faz mais falta, Bruno Henrique ou Arrascaeta? Qual o rubro-negro? Eu ia fazer a mesma piada. Rubro-negro carioca, pronto. Eu acho Vocês estão afiadinhos hoje, né, vocês dois, né? Fala, é bem difícil essa pergunta. É só para não ficar em cima do muro. Eu acho que o Arrascaeta faz mais falta. E você, Rafa? Eu tendo a achar também. Mas assim, é que o Bruno, na grande fase dele, ele tem uma capacidade de fazer gols e participar de gols, a participação direta, né? O passe para gol, que é bem marcante também. O Bruno é o cara do jogo grande, né? Ainda tem isso. Ele gosta do jogo importante. A reta final da Libertadores, o mata-mata participando de... 4 gols nas semifinais contra o Barcelona. Sim. E sabendo agora que eu tenho mais 4 minutos com vocês, falaram assim, ó, se vira. 4 minutos para falar sobre tudo que a gente quer falar ainda. Mas tem 2 ATGs, que a gente chama de ATG, análise tática. Vamos colocar aqui, foi você que separou, PVC? Tem uma que é
aquela posição do meio-campo do Atlético Paranaense, a bola Vamos colocar o primeiro já, a gente então, viu o produção. vazio do meio-campo no primeiro tempo. A gente não vai ver o preenchimento do segundo, mas no segundo tempo você vai entender pela imagem que o Nicão volta um pouquinho mais pelo lado direito e o Abner sobe um pouquinho mais. Olha aqui, ó. 5-2-3. Cadê o meio-campo do Atlético? Aí o que acontece no segundo tempo? O Abner, que está aqui embaixo, na lateral esquerda, vai fazer a linha de 4 aqui em cima. E o Nicão, que está aqui subindo para dar pressão, no Léo Pereira, vai fazer a linha de 4 lá em cima do lado direito. Aí vai ficar 4-4-2 na movimentação. Aqui, o Flamengo tem dificuldade para sair, porque tem pressão, mas no meio-campo só tem 2 jogadores. Aquela imagem inicial tem a retomada de bola. Mas a posição inicial você viu, tinha 5 em linha atrás, 2 no meio-campo. Você tem todo o espaço, ó, tem todo o espaço para o meio-campo do Flamengo rodar a bola. Nessa faixa central. Claro que quando você pressiona os 3 ali em cima, o Flamengo sofre um pouco mais. Se o Flamengo tivesse sido mais capaz no jogo de escapar dessa primeira pressão, principalmente no desenho do primeiro tempo, ele teria encontrado um espaço absurdo nos 2 jogadores de meio do Atlético. Quando você está compactado, beleza. Mas é possível manipular essa compactação, né? Tanto brigando com a profundidade aqui, espetando os caras no lado do campo, como atraindo a primeira linha de 3, selecionado, por exemplo, o Atlético. O Michael tá bem distante do Marcinho. É que ninguém teve Deixa eu aproveitar coragem ou capacidade de meter uma bola nas costas do Vou Marcinho. aproveitar aqui, só para a gente colocar mais o lance também do Olha o segundo gol do Michael, Atlético. olha lá. E olha como é que Gol do o Flamengo, Felipe perdão. tá espaçando lá em cima. Também. O Felipe tem espaço para ele jogar. Você No mínimo, joga você vai lá, gerar um 2 contra 1, né? faz Esperando- 2 contra 1 em cima do Marcinho. Já tá aqui, gente, produção. E aí? Vamos ou não vamos colocar o outro? Agora, o Cittadini teve uma pra gente partida fechar. defensivamente muito boa. O Cittadini foi o cara que mais roubou bola no jogo, 6 vezes. Eu acho estranho que ele tenha. Dá pra chamar o Cittadini hoje de reserva nesse meio-campo, né? E eu acho que ele tem bola pra mais do que isso. Também acho. Mas, enfim, hoje fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo. Roda o gol, vamos lá. E Richard, né? O E na ausência do vai. Christian, ainda dá pra falar do Christian, né? ele É. seria o Christian. E os 2 estavam suspensos. PVC, Rafa, Luiz. Aí a bola do gol. Você vê que ele toma o gol com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 jogadores dentro da grande área do Atlético Paranaense. Você não pode, do ponto de vista do Flamengo, já discutimos, o Gabigol tá do lado de fora da área, tá no rebote. Olha lá, ele não entra na grande área mesmo, olha Tem lá. 4 do Flamengo na grande área e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais o Santos. São 10 defensores do Atlético Paranaense para 4 atacantes do Flamengo na grande área, o Gabigol do lado de fora. E o Atlético sofre o gol tendo 6 jogadores a mais na sua grande área defensiva do que o Flamengo. Meninos, Boa noite. Luiz, você quer ficar o programa inteiro? Posso ficar. Ah, eles não sabem que ele ia dizer posso ficar. Tinha certeza que ele ia fazer esse charme. Posso ficar mais.